Psicogênese das fobias. Nós hoje vamos iniciar, então, uma nossa conversa sobre os conflitos existenciais, buscando compreender um pouco sobre as fobias. E o nosso propósito é subsidiar você na sua tomada de decisão ante os seus conflitos, com possibilidade de acompanharmos ou de assessorarmos você numa negociação assistida, numa conciliação, numa mediação ou mesmo num processo judicial. Então, acerca da psicogênese das fobias, entendendo-as como comportamentos perturbadores, em regra, que se apresentam como testes de resistência, ou seja, oportunizando-nos os comportamentos perturbadores a revisão de alguns traumas, de situações ainda não resolvidas na nossa intimidade do ser, na nossa individualidade. Os transtornos fóbicos ou medos exagerados constituem sintomas neuróticos compulsivos, nos quais surgem esses pavores destituídos de motivos reais em relação a determinados objetos ou situações, encarregando-se de restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. Então, começamos a compreender, assim, que medos exagerados têm raízes no que hoje nós chamamos de fobias, raízes em comportamentos, em sintomas, aliás, com sintomas neuróticos compulsivos, que podem, como veremos mais um pouco na frente, podem ser objeto de terapias e de libertação desses medos ou desses transtornos. Nós vamos tratar disso também na nossa perspectiva de gestão de conflitos e a consciência de si em busca da justiça em workshop presencial, o próximo no dia 4 de maio, um sábado, o dia inteiro, aqui no nosso espaço do Direito Social Sistêmico, onde desenvolvemos, então, o nosso programa com o objetivo de facilitar a observação desses transtornos ou desses conflitos. Teremos, assim, uma abordagem teórica, mas também exercícios dinâmicos que nos permitirão observar com maior lucidez as raízes desses conflitos. Então, aqui, vamos ver o seguinte, acerca das fobias. Certamente, as fobias agem como fatores causais ou desdobramentos das fixações em vivências reais, já experimentadas, quais a que diz respeito à angústia do peito. Então, estamos com uma sensação de angústia, já podemos iniciar a busca da causa dessa angústia. Noutras circunstâncias, as fobias decorrem de medos infantis não superados em relação a roedores, aracnídeos, a répteis ou
à escuridão com os seus fantasmas. E, diante da escuridão, nós criamos fantasmas ou fantasias provenientes dos nossos medos, ou medo do desconhecido. E a imaginação vai criando e dando formas a determinados fantasmas. Do ponto de vista psicanalítico, as fobias, ou a fobia decorre de um perigo interno pulsional, ou medo da explosão da pulsão, e sua planificação no objeto que se fixa. Trata-se de uma atitude de deslocamento da pulsão do objeto originário para um outro, ou de qualquer situação que o substitua. Então, nós projetamos para o exterior aquilo que está na nossa intimidade. Lembrando aqui, então, que no caso da fobia, ela pode não ser real, pode ser uma criação ou uma fantasia desenvolvida por nós mesmos. Então, como decorrência da teoria da aprendizagem, qualquer forma, objeto ou situação pode transformar-se em fator de medo, dando lugar a inumeráveis estados fóbicos, cujos nomes correspondem àqueles mecanismos pulsionais que os geram. Então, temos aqui alguns exemplos. A claustrofobia em relação a lugares fechados, a agorafobia a espaços abertos, a isoptrofobia a espelhos, oclofobia em relação à multidão, a acarofobia em relação a insetos, a necrofobia em relação a cadáveres, zoofobia a animais, a alurofobia a gatos, antropofobia a pessoas, a gente, a fotofobia em relação à luz solar, a autofobia, veja só, é a fobia de nós mesmos. Medos em relação a nossas próprias reações, ao desconhecido que há em nós, gerando medos. Então, aprofundando-se, porém, a sonda investigativa em torno da psicogênese dos transtornos fóbicos, encontrar-se-ão no espírito os fatores causais. Quando houve comprometimentos morais e emocionais decorrentes de situações lamentáveis e ações deploráveis contra o próximo ou a sociedade, mediante atos criminosos ou odientos experienciados. Então, nós temos aqui que a nossa memória real, né, é a memória do espírito. E é aí que tem, então, os fatores causais da psicogênese das fobias. As circunstâncias e ocorrências do momento esculpiram-se nos painéis delicados do inconsciente profundo do revel, ou seja, porque não rechaçados pela consciência, que desejava bloquear as reminiscências dolorosas, apagando as imagens infelizes e perturbadoras. Trazendo essa imagem do revel aqui para o campo do direito, vamos ver que, às vezes, o juiz sentencia a pessoa por revelia, ou seja, por não responder à demanda, à ação proposta contra si. Então, aqui, manifestações do inconsciente não rechaçados pela consciência, ou seja,
não tratados, não contestados pela consciência. E aí, então, é a importância do aprofundamento da sonda investigativa em torno da psicogênese dos transtornos fóbicos. Mas continua a nossa orientadora espiritual, a Joana de Ângeles, alertando que, por fenômeno natural, em face da lei de causa e efeito, as ações hediondas praticadas sempre ressumam dos depósitos da memória inconsciente, graças ao perispírito, convidando o Calceta à reparação. Então, teremos aqui no perispírito um campo ainda orgânico, revelado pela codificação espírita, como um elo de ligação entre o corpo e o espírito. Então, é um corpo orgânico para a nossa ciência ainda imaterial, mas é um corpo do ponto de vista espiritual, também do plano da matéria. Uma matéria quintessenciada, mas que produz vários efeitos no campo dos efeitos, ou no campo do corpo, no campo do organismo, da matéria orgânica, para a gente entender um pouco dessas influências materiais. Seriam equivalentes, talvez, aos aplicativos hoje dos sistemas operacionais aí dos computadores, dos celulares, né, que são o celular, o computador, a matéria, o aplicativo, uma não matéria, mas com funções que produzem os resultados operacionais do computador ou do celular. Podemos fazer assim como termo de comparação. Então, essa recuperação apresenta-se sob vários aspectos. Então, vamos ver como é que seria recuperarmos dos transtornos fóbicos, dos transtornos exagerados, dos medos, né, sobre os vários aspectos em que eles se apresentam. Inicialmente, é o arrependimento que se impõe. Então, o primeiro passo para o tratamento fóbico é o arrependimento. O arrependimento aqui é o reconhecimento de que eu, por revel, não tratei na forma adequada alguma pulsão ou algum impulso do meu inconsciente. Então, fazendo que as lembranças sejam evocadas e revivenciadas, de forma que os sentimentos morais deem-se conta da gravidade do ato ignóbil praticado, tomando consciência do deslate e predispondo-se à mudança de atitude em relação à vítima e à vida. Eis aqui uma das razões por que nascemos junto com determinadas pessoas, participamos durante uma existência de determinado grupo de convivência, seja na família, seja nas relações afetivas, nas relações profissionais. Entendemos assim como oportunidades de arrependimento, oportunidades também de futuras reparações. Então, logo depois, de maneira inevitável, essa consciência arrependida, né, estabelece o sofrimento, defluente dos resultados malsãos que foram impostos a outrem e do despertamento para os valores dignificantes, que nunca podem ficar esquecidos ou olvidados pelo ser em processo de evolução. Então, o arrependimento defluente dessa reaproximação vai nos dizer, por exemplo, que ao encontrarmos pessoas com quem temos dificuldade de convivência, por exemplo, ali tem uma notícia de um dano causado ou sofrido
mas que requer um ajustamento, requer uma revisão dos atos praticados que agora ressumam da memória espiritual, da memória perispiritual, para uma nova experiência, para um sofrimento que traz a notícia de que precisamos tomar alguma providência não tomada na época própria. Então, essa expiação, esse sofrimento do erro, é indispensável ao reequilíbrio da emoção. Então, a emoção, esse processo, às vezes, decorrente de uma aproximação de uma pessoa, de um lugar, ou de uma circunstância, de uma situação, vai gerar uma emoção, né? Essa é a primeira notícia de que precisamos ali, estamos diante de uma situação a ser tratada. Apesar desses fatores, impõe-se ainda a necessidade urgente de reparação dos males produzidos. Então, a reparação é um passo seguinte ao arrependimento e ao sofrimento ou à expiação. E logo despertam os sentimentos dignificantes do amor, da caridade, da compaixão e da solidariedade, facultando o anular dos efeitos danosos que ainda perduram. Nós podemos, às vezes, ver o resultado imediato desse tipo de situação quando vencemos o medo, por exemplo, pessoas que não conseguem tocar ou ser tocadas em outras pessoas, mas quando conseguem vencer esses medos e conseguem receber ou dar um abraço, por exemplo. Então, vamos ver que, diante de um abraço efetivamente carinhoso, um abraço fraternal, um abraço envolvido em sentimentos de amor, esse abraço tem recursos terapêuticos que são imediatamente aplicados e, às vezes, resolvendo grandes transtornos. Então, experimente abraçar pessoas com quem você tem dificuldade. Vença-se. Não é preciso discutir a relação, simplesmente, às vezes, abraçar. E os resultados, às vezes, são imediatos. Já tivemos a oportunidade de experienciar essas circunstâncias. Então, nem sempre, porém, o processo apresenta-se fácil, em razão dos sentimentos daquele que foi ofendido. Então, nós podemos estar diante de uma pessoa a quem ofendemos e ela gerar uma espécie assim de ter contra nós uma espécie de proteção, de defesa, às vezes inconsciente, se isso se reporta a uma situação de outras existências, e que, não desejando desculpar, e menos ainda perdoar, desencadeia uma ação obsessiva, granjeando angústia no antagonista, que, despreparado para a renovação moral, tomba nas mares do sofrimento untor. Aqui nós destacamos o sofrimento untor, é o sofrimento da vingança. Então, alimentamos, e muitas vezes inconscientemente, esse sofrimento com o desejo da vingança. Então, nós vamos ver muitas situações ainda na nossa sociedade em que vamos chamar de justiça nada mais, nada menos que o desejo de vingança. E isso está distante da verdadeira justiça, que se faz, por excelência, da nossa capacidade de perdoar, de compreender e de revisitarmos o nosso próprio sentimento, atendendo aí ao convite de Jesus de que devemos amar aos nossos inimigos. Isso é libertador. É isso que verdadeiramente nos torna justos. É ajustarmos à nossa própria consciência. A consciência que nos quer levar à felicidade, ao bem-estar. E, às vezes, nós mesmos é quem
impedimos o acesso a esse bem-estar, buscando na vingança, ou seja, na maldade, na crueldade, ainda que não vejamos assim. Então, a simples visão de qualquer fator que esteve presente na ação nefasta do passado desencadeia lembranças inconscientes que se transformam em medo, logo depois em pavor, sob a ação da mente vingadora. Então, nós vamos ver aí processos fóbicos que levam, por exemplo, a situações psiquiátricas deploráveis e associadas a essa vingança, como está sendo discutido em nossos dias, por exemplo, o fechamento de manicômios judiciais, ou seja, lugares que acolhem pessoas que cometeram crimes, às vezes, hediondos, mas que a ciência já compreende que essa não é a solução. Não é trancar essas pessoas e enjaulá-las como animais. O que elas precisam verdadeiramente é de serem tratadas com dignidade humana, com respeito à sua própria doença e com tratamento adequado. E sabemos que o tratamento mais adequado para a pessoa que sofre é o sentimento do amor. Então, o mesmo não acontece, aliás, o mesmo, desculpa, acontece não raro na vida infantil, quando são detectados esses animais ou circunstâncias que desencadearam as reminiscências nocivas, esculpindo-se na memória presente, dando lugar aos medos injustificáveis do ponto de vista atual. Porém, são filhos do remorso dos erros cometidos. Então, os medos de animais advindos da infância, e aí hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer da importância, especialmente na primeira infância, do desenvolvimento mental, moral, espiritual, e o desenvolvimento mental, já na primeira infância, é de cuidarmos para que as criações mentais das crianças na primeira infância não se desdobrem na vida adulta. É um cuidado necessário, né? E, às vezes, em razão de fatos e circunstâncias, ou mesmo das fantasias também das crianças, muitas vezes impulsionadas por adultos com brincadeiras, ou mesmo por circunstâncias desagradáveis que, às vezes, os próprios pais, os próprios familiares perpetram na mente infantil. Assim sendo, as angústias defluentes do medo de situações, medo de animais, medo de insetos, absolutamente destituídos de perigos, são efeitos da consciência de culpa, dos gravames praticados e não resolvidos pelo self, pelo inconsciente, que desperta para a necessidade ou a necessária recuperação, necessidade de recuperação desse trauma, desse transtorno advindo lá do nosso inconsciente por questões da infância ou de vidas pregressas, de vidas anteriores. Automaticamente, evitando as situações afligentes, o enfermo parece negar-se ao enfrentamento com a consciência, procurando manter obnubilada a razão, dessa maneira, evitando-se a reabilitação. Então, vamos ver aqui que, muitas vezes, não estamos aptos ao enfrentamento do trauma. E aí, como diriam os terapeutas, os psicólogos, psicanalistas ou psiquiatras, às vezes não é o momento de enfrentar o problema, mas de envolver a pessoa num mecanismo de proteção, de acolhimento, até que ele esteja apto ou preparado para o enfrentamento do próprio medo, desse medo exagerado, às vezes fundado na fantasia,
né, numa criação. E aí vamos ver, por exemplo, mesmo em situações, por exemplo, de abuso sexual que se dão no seio da família, às vezes vamos nos deparar, e já nos deparamos profissionalmente, com situações que foram criadas pela própria pessoa, pela própria vítima, às vezes, né? Por medos ou por situações imaginárias. Claro que requerem cuidados, atenção, qualquer situação de medo ou qualquer circunstância que se apresente como fobia, mas também precisamos ter em mente que muitas vezes a criação ou de outras existências ou de fantasias. Por exemplo, medo de barata. O que uma barata pode causar de medo, de dano para uma pessoa adulta? Dentre outros, medo de insetos. Claro que tem alguns insetos, como o mosquito da dengue, pode trazer transtornos, ou de um inseto com venenos perigosos, né? Escorpiões, por exemplo. Mas aí, por conta desses medos, nós criamos também medos em relação a animais inofensivos ou insetos inofensivos. De qualquer forma, precisamos de atenção. Mesmo os fatores atuais que desencadeiam os transtornos fóbicos são resultantes dos impositivos divinos, que geram circunstâncias nas quais o infrator das leis é convidado ao refazimento da ordem e do equilíbrio, que foram perturbados pela inépcia ou perversidade nos trânsitos evolutivos pretéritos, buscando aqui as leis da ordem, as leis do equilíbrio. Aí nós vamos ter boas explicações, por exemplo, nas observações das constelações familiares, das manifestações morfogenéticas identificadas pelo pesquisador Rupert Sheldrake, ao observar, por exemplo, que expectativas e situações criam mecanismos de comunicação do nosso inconsciente, mas que se transmitem a outrem, ou mesmo, no caso, como ele pesquisou, por animais domésticos, pesquisas que estão registradas na obra Os Cães Sabem Quando os Donos Estão Voltando para Casa. Então, nós vamos ver aqui que, como disse o Bert Hellig, nas leis da ordem, lei do pertencimento, lei do equilíbrio, lei da hierarquia, nós vamos ver que essas leis também não respeitadas causam desequilíbrio, causam transtornos comportamentais. Então, veja bem, diz a Joana de Ângeles, que também é autora de uma outra obra chamada Constelações Familiares, que vai nos dizer que a saúde real decorre do espírito em si mesmo, destituído de compromissos negativos e de condutas reprocháveis. Compromissos negativos, por exemplo, como o compromisso com a vingança, que nós ainda vamos chamar de justiça. Mas esses compromissos negativos, eles transtornam ao próprio que alimenta esse tipo de transtorno. Então, como ninguém alcança as cumeadas, o cume, sem que se lhe faça necessário passar pelas baixadas e sofrê-las, é natural que, no desafio da ascensão moral e espiritual, muitos tormentos sejam desencadeados em razão de condutas impróprias ou esdrúxulas que serviram de recurso para a vivência individual. Outra vez aqui, às vezes, essa conduta imprópria, por exemplo, que nós mesmos justificamos para nós, né? Senão como um transtorno
para a nossa moral, para a nossa honra, em razão dos valores, como se reportarmos aí há 100 ou 200 anos atrás, a honra tinha que ser lavada com sangue. Então, uma conduta que já não tem mais significação nos nossos dias, nos dias atuais, para as pessoas, vamos dizer assim, mais civilizadas. Por isso, a busca da conciliação, da mediação ou do processo judicial para uma solução pacífica dos conflitos. Então, cometido o abuso, nova oportunidade surge com a carga das suas consequências, exigindo reparação. Então, repetindo, arrependimento, expiação ou sofrimento e reparação são as condições necessárias para que nos sintamos livres diante da nossa própria consciência. Cada ser é assim, portanto, o somatório das suas existências anteriores. Ao longo dessas existências, o espírito, que é o mesmo, vai desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormiam íncitos, desabrochando na vestidura carnal ou na nova personalidade, qual semente que, para transformar-se em árvore frondosa, necessita de generoso acolhimento do solo, onde se entumece, cresce e atinge a sua fatalidade vegetal, que é a de ofertar frutos, bons frutos. Então, o destino do espírito é a plenitude que lhe está reservada e que alcançará mediante passos seguros no rumo do dever e da paz. E o nosso dever, por excelência, é para com a nossa própria consciência, dever para conosco mesmos, e de não sermos rebeldes diante de situações reprocháveis que se nos apresentam, muitas vezes no nosso próprio inconsciente, no self, e fruto de hábitos que precisam ser modificados, revistos, ressignificados. E é isso que nós também chamamos, então, de solução pacífica dos conflitos ou gestão adequada dos conflitos. E você pode encontrar aí referências, contatos, questionamentos, através das nossas redes sociais, dos nossos canais de comunicação, na base direitosocialsistêmico.com.br ou no Instagram ou no nosso canal no YouTube aí com o meu nome pessoal, Roberto Ailton Esteves de Oliveira, além das nossas contas de WhatsApp. Você vai ter também nessas fontes, nessas redes. Então, desejamos que você tenha paz e serenidade na luta contra as suas fobias, contra os seus medos exagerados.